Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Quinta-feira, aulinha de história e hoje nós adentramos um novo capítulo, né? O capítulo 3, o último da nossa apostila velhinha, né? Velhinha porque é aquela que nós começamos a trabalhar no início do ano. E nesse capítulo nós vamos compreender então as origens do povo brasileiro, Brasil e os primeiros grupos sociais. Aqui tem uma imagem bem interessante, né? Das múltiplas contribuições culturais que o povo brasileiro possui, né? Temos o branco, o índio, o negro por aqui, certo? Muito bem! Nesse nosso primeiro capítulo, nós vamos estabelecer algumas compreensões, algum entendimento sobre os indígenas. Por isso que a prof pediu na última aula, já faz um tempinho, né? Para que a gente assistisse o filme da Tainá. A Tainá, se vocês perceberam, ela é uma indiazinha, né? Que vive lá no norte, na floresta amazônica, ela vive junto com os povos da floresta. E ela tem uma relação muito próxima com a natureza, né? Ela vive muito próxima da natureza, tem uma relação muito bonita com a natureza e mostra para nós a importância do cuidado com a natureza. Vocês todos que assistiram e me mandaram um vídeo, contaram para mim, né, desta lição tão importante, tão essencial, né, para a manutenção da nossa vida, da vida como um todo aqui no planeta Terra, que é a preservação da natureza. Muito bem. Então, era por conta disso que a prof queria que vocês vissem o filme, porque ele ajuda a gente a compreender um pouco, né, dessa cultura desse povo que nós vamos passar a conhecer mais fortemente a partir de hoje. Então, eu convido todo mundo a pegar a apostila na página 53 e realizar a leitura junto com a prof. A prof vai lendo, você vai lendo também, e a gente vai estabelecendo algumas compreensões que são bem importantes, então, sobre esses primeiros habitantes do Brasil, né? Aqueles que a gente chama de povos nativos do Brasil. Na página 53 tem duas imagens ali bem interessantes, certo? A primeira imagem, a tribo Xingu dançando durante o ritual Quarupi, é um ritual indígena, certo? E a segunda, o retrato de uma mulher, bonito retrato, né? De uma mulher da tribo Guarani Kaiowá. Ambas essas tribos, ambas as duas, né? Elas são lá do norte do Brasil. São populações indígenas que vivem lá no norte do Brasil. E embaixo começa perguntando para nós então. Você sabia que antes dos portugueses chegarem ao Brasil, em 1500, nosso país já era habitado por várias pessoas? Sabiam, né? Que antes dos portugueses chegarem aqui já tinham pessoas vivendo aqui. Esses grupos que viviam no Brasil organizavam-se em sociedades com culturas, hábitos e estilos de vida bem ricos, bem diversos. Semelhante a nós, eles também tinham uma família, tinham uma língua própria e celebravam as suas tradições, como nós, né? Tem a cultura do branco, tem a cultura do negro, tem a cultura do índio, né? Todos com as suas características que são peculiares. Pergunta então para nós, eu vou fazendo as perguntinhas e você vai pensando aí. Quem eram essas pessoas que viviam no Brasil? Você sabe por que elas são chamadas assim? Você respondeu aí quem eram essas pessoas? Eu aposto que sim. Eu aposto que você disse, eram os índios, prof. Por que será que eles eram chamados assim? O que você conhece da cultura desses povos? Nossa, eu conheço uma porção de coisas. E você? Conhece o que da cultura do povo indígena? Quais línguas eles falavam? Será que tinha só uma? Ou tinha várias? Em nosso vocabulário, há palavras que vieram das línguas dessas sociedades. Você conhece alguma? Conta pra mim. Qual? Vou contar uma muito fácil. Nonoai. Nonoai é uma palavra indígena. O nome do nosso município leva o nome de um cacique caigangue muito importante aqui para nós, né? Em homenagem a ele, aquilo que ele fez, né? Que foi retirar a tribo caigangue daqui para deixar que a estrada passasse por aqui. Os brancos da época, né? Que aqui viviam, resolveram homenagear esse lugar com o nome do cacique, então ficou o nome Nonoai, o nome indígena, certo? Continuando lá. O nome que os colonizadores deram aos povos indígenas é um erro, segundo o Leandro Carnal. Por quê?
Porque os primeiros europeus chegaram na Américas e acreditaram chegar às Índias. Então, quando os primeiros europeus vieram para cá, querido do Colombo, ele achou que estava chegando nas Índias. As Índias é um lugar lá da Ásia, do continente asiático, onde eles iam buscar as especiarias, cravo, canela, tempero, gengibre, né? E eles estavam procurando uma nova rota e acharam então, navegando a oeste, que eles estavam chegando nas Índias e na verdade estavam chegando no novo continente ainda não conhecido pelos brancos, pelos colonizadores. E aí ele chegou aqui, viu aquelas pessoas na praia, como a pessoa que tinha chegado nas Índias, deu o nome de índios. Querido, se equivocou demais. Mas o nome pegou. Fato é que todos os habitantes, tanto da América do Norte quanto da América Central até a América do Sul, ficaram conhecidos como índios. Então, a partir daí, todos os habitantes originários deste continente americano ficaram sendo conhecidos como índios. Vamos virar a página? Página 53. Mas esses que receberam o nome de índios não são todos iguais. São muito diferentes, inclusive. A organização dos povos indígenas no Brasil segue, então, a língua falada. Então, olhem ali naquele mapa, Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Xamã e outros grupos que povoavam o território brasileiro na época da chegada dos portugueses, segue uma organização pela língua, né? Então nós chamamos de povo Tupi-Guarani, que fala a língua Tupi-Guarani. Os Gês, língua Gê, é de acordo com a língua falada, certo? E o que diz o texto então? Ainda que existam elementos das culturas indígenas na cultura do povo brasileiro, a sociedade e os costumes desses povos são muito diferentes. E por serem diferentes, causou estranhamento ao colonizador quando ele chegou aqui. Como a gente, quando vai conhecer um lugar que a gente não conhece, com pessoas que a gente nunca viu, né? Causa estranhamento. Segundo dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que cuida dos assuntos indígenas aqui no Brasil, em 1500 havia aproximadamente 3 milhões de índios, ou chegando até 5 milhões apenas na região amazônica. Ainda que a quantidade exata de nativos, quando os portugueses aqui chegaram, a gente não sabe exatamente, porque ninguém foi contar, né? Nem tinha como. Os navegadores portugueses chegaram a uma terra já habitada, isso é certo, né? Então a gente não pode usar, por exemplo, o termo que se usou durante muito tempo, descobrimento do Brasil. Os portugueses não descobriram o Brasil. Quem descobriu o Brasil, então, foram os índios. Os portugueses chegaram em 1500 no Brasil, os portugueses acharam em 1500 o Brasil, mas quem efetivamente havia descoberto o Brasil ou chegou primeiro aqui foram os indígenas, certo? Então já havia esse povo aqui, vivendo aqui. Naquela época havia, inúmeras tribos indígenas. Contudo, a maioria delas tinham culturas parecidas. As tribos eram parecidas entre si. Estão entendendo? Entre esses povos, o casamento entre parentes é bem comum. Para nós não é tão comum assim, mas para os índios é bem comum o casamento entre primos, por exemplo, certo? Então, se eu de uma tribo me caso com da outra tribo, a cultura da minha tribo e a cultura da tribo de quem eu me casei se aproximam mais, né? Ficam cada vez mais parecidas. Por isso, esses povos nativos dividiam-se em 2 grandes grupos. Os Tupis-Guaranis e os Tapuias. Então eram os grupos mais numerosos que existiam no Brasil nessa época. Esses grupos são organizados conforme a língua, como eu falei para vocês antes. As línguas semelhantes são agrupadas, né, no mesmo grupo. Os povos que fazem parte do grupo dos Tupis, por exemplo, falavam línguas e dialetos que eram muito semelhantes. E por isso agrupavam-se nessa família. Então, quem falasse o Tupi-Guarani ou parecido com o Tupi-Guarani, a gente reunia no mesmo grupo. E entre eles havia povos como os Tupis, os Guaranis, os Mondé, os Tuparis e os Jurunas. Então, todos eles, né, reunidos num grupo, que é o grande grupo dos Tupis-Guaranis. Os Tapuias eram povos que falavam línguas que não faziam parte do conjunto do Tupi-Guarani, como os Gês, os Bororós e os Botocudos. E vou dar uma dica para vocês. Os Gês
é o tronco linguístico dos guaranis, dos caigangues, por exemplo. Tá? Então, esse grupo indígena que mora aqui no Noai, né, que é bem próximo a nós, eles têm proximidade com os Gês. Então, dois grandes grupos, Tupi-Guarani e Tapuias. Dentro dos Tupis-Guaranis nós vamos encontrar os Tupis, os Guaranis, os Mundé, os Tuparis e os Jurunas. Dentro dos Tapuias, os Gés, os Bororós e os Botocudos. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Mais intimamente essa cultura. Os Tupis-Guaranis viviam onde? Era o povo do litoral, que vivia na praia, galera, pertinho do mar, certo? E tiveram o primeiro contato com os portugueses. Então, aqueles índios que aparecem nas gravuras quando os portugueses chegaram no Brasil são os Tupis-Guaranis. É o primeiro contato que o português teve com o índio foi com índios Tupis-Guaranis. Eles eram numerosos e muito poderosos, era um povo bem guerreiro, inclusive. Suas aldeias eram pertinhas umas das outras e eles falavam línguas semelhantes e possuíam também costumes semelhantes. Esse grupo denominado Tupis-Guaranis. Cada tribo ou aldeia possuía o seu chefe, mas eles não tinham diferença social. Então, eu podia ser o chefe, eu tinha um certo poder, mas a minha casa não era diferente da casa do índio que não era chefe, por exemplo. Então, né, entre eles não haviam escravos e todos trabalhavam igualmente, incluindo o próprio chefe da tribo. Então, a gente chama de comunidades coletivas, né, onde tudo é de todos e eles caçavam, e eles pescavam, e eles plantavam e dividiam entre si o produto da sua colheita, da sua caça, da sua pesca, certo? Os padres jesuítas que vieram para o Brasil no século XVI usaram a palavra tapuia para se referir àqueles que falavam línguas diferentes. Essa palavra foi retirada do vocabulário dos tupis-guaranis. Como os portugueses tiveram contato inicialmente com os tupis e guaranis, e por eles serem um grupo numeroso, esses pares decidiram aprender a língua dos tupis e transformá-los na língua comum para todos. Olha só o que eles fizeram. É como se um dia desconhecidos decidissem que nós não poderíamos mais falar o português, que nós deveríamos falar o alemão. Proíbem nós de falar a nossa própria língua e exigem que a gente fale uma outra língua. Foi o que aconteceu com os índios. Eles ficaram proibidos de falar a sua própria língua, né? E passaram todos a falar o tupi, que era a língua que os padres conheciam, e assim facilitava a comunicação dos padres também com eles, certo? A maioria dos tribos indígenas eram nômades. O que quer dizer nômade? Você lembra? Nós já falamos sobre isso. Nômade, galerinha, é aquela pessoa que vive se mudando constantemente. Na época da pré-história e na época dos índios brasileiros, eles se mudavam constantemente. Ficavam naquele lugar até ali ter caça, ter pesca, né? Ter frutos para eles se alimentarem. Escasseava tudo isso, eles davam no pé e iam para outro lugar. A floresta era enorme, era grande, era vasta, né? Era possível fazer isso sem problema. Então eles eram, na sua maioria, nômades. E faziam o que para viver, prof? Bom, eles viviam da caça, da pesca, da coleta. E aí, como eu disse para vocês, quando os alimentos daquela região acabavam, eles iam para outros lugares. Mas, sempre tem um mas, haviam aqueles que se estabeleciam numa região. Sim, aqueles que já tinham agricultura desenvolvida. Então, eles não precisavam ficar se mudando constantemente. Eles plantavam as plantinhas ali, a plantinha crescia, eles colhiam, né, os frutos dessas plantas e se alimentavam, certo? Então, existia também essa possibilidade. O que eles plantavam, prof? Plantavam feijão, milho, abóbora, mandioca. E essas tribos recebiam um nome diferente pelos historiadores. Nome de aldeias agrícolas indiferenciadas, pois também aqui não existiam classes sociais. Eles plantavam juntos, a terra era de todos, eles plantavam junto, colhiam e depois dividiam entre eles, né, o produto da colheita. Entretanto, as tarefas eram diferentes. Tinha a tarefa de homem e tarefa de mulher. A gente diz que a divisão é por sexo, então, certo? As mulheres faziam o quê? As mulheres faziam a comida, cuidavam da agricultura, das pinturas corporais. E os homens? A caça.
né? A caça, a pesca, a proteção da tribo, era a tarefa dos homens, certo? Os guaranis reproduziam o padrão dos cultivadores da floresta, onde o homem detinha o status de caçador-pescador e a mulher então possuía o papel de cultivo da terra. Outra curiosidade interessante é que nessas tribos, havia poligamia. Que é isso, prof? A poligamia era a possibilidade de que os homens, somente eles, poderiam se casar com mais de uma mulher. Para nós isso parece estranho, né? No mínimo estranho. Mas nas tribos antigamente era bem comum que um índio tivesse mais de uma esposa. Para isso a gente chama de poligamia. A guerra era uma prática também, que integrava as tribos e os inimigos eram capturados e mortos. Como dito anteriormente, os nativos brasileiros não praticavam a escravidão. Então havia guerras entre as tribos e os inimigos normalmente morriam. Ali tem uma imagem muito linda, né? Eu achei fantástica. Quem que é esse, prof? É a representação de Tupã, um deus indígena, da religiosidade indígena. Ó, uma entidade espiritual da cultura tupi-guarani. Tupã era a manifestação de um deus na forma de raios e trovões. E já vou dar uma dica para vocês. A religiosidade indígena era muito ligada aos fenômenos da natureza. Então tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus ligado aos raios e trovões, certo? Então tinha a ver sempre com algum fenômeno da natureza. Ali embaixo sobre a FUNAI. Lembra que eu falei para vocês que a FUNAI é o órgão que cuida, né, dos assuntos indígenas no Brasil? Olha ali, ó, é o órgão oficial do Estado brasileiro que tem como missão proteger e promover os direitos dos povos indígenas brasileiros. É a FUNAI que estuda a identificação, delimitação, demarcação, regularização das terras indígenas, certo? E também coordena e implementa políticas de proteção aos povos isolados, aqueles que vivem na Amazônia até hoje, que não tem contato com o homem branco, recém-contatados, certo? Temos ainda vários povos lá que vivem no interior da floresta amazônica e que nunca foram vistos por brancos. Olha que interessante, né? Grafismo indígena. O grafismo indígena, galera, é uma pintura corporal. Tipo as tatuagens. Os índios faziam muito disso. O que eles usavam, prof, como tinta? Olha ali, urucum e jenipapo. As duas tintas que eles usavam para fazer pinturas corporais. Poderiam representar diversas coisas, como o clã, né, a família que eles pertenciam, ou o sexo biológico, as mulheres pintavam uma coisa, os homens pintavam outra, ou as conquistas, né, eu sou um guerreiro, então vou fazer pinturas que representem a minha coragem, né, ou a minha bravura na guerra, elementos da natureza, ou aspectos sobrenaturais, também ligados à religiosidade deles lá. A imagem acima, esse grafismo aqui, representa o quê? Representa elementos da natureza da tribo Assurine, lá do Tocantins, também do norte do Brasil, certo? E agora vem uma pergunta interessante. O que aconteceu com os povos indígenas que viviam no Brasil em 1500? Se eles eram de 3 a 5 milhões, onde que eles foram parar, será? Olha o que responde para nós aquela pergunta. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia aproximadamente 3 milhões de ameríndios vivendo aqui. Contudo, o colonizador branco, o que ele fez, galera? Bem triste contar para vocês, mas ele escravizou e matou muitos índios. Além disso, quando os brancos vieram, trouxeram com eles doenças que o organismo indígena não conhecia. Então, era muito fácil que o índio, ao entrar em contato com o branco, adoecesse. Então, muitos também morreram com as guerras contra os brancos, né? Morreram na escravização e também com as doenças que eles acabaram pegando, né, dos brancos, por conta que o corpo deles não conhecia aquelas doenças e não tinha resistência, não tinha imunidade, que a gente chama, contra aquelas doenças. Acabaram sobrando, então, o quê? Pouco mais de 300 mil índios no Brasil. Uma pena, né? Triste essa história. Dialogando. Como será que foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas? Como que você acha que foi?
Como que é quando a gente não conhece alguém, a gente nunca viu, e ele é diferente da gente? No mínimo é estranho, né? No mínimo a gente estranha, fica assim, né? As roupas que os portugueses usavam eram iguais às roupas dos índios, será? Responda aí. Não, né? Nem um pouco. Os índios tupis guaranis, na grande maioria deles, andavam nus, né? Porque lá onde eles moravam é super quente, não tinha necessidade de roupa. Em compensação, os portugueses vinham de uma região bem fria da Europa, né? Usavam bastante roupas, se cobriam, né, inteiramente. Você acha que eles tiveram dificuldade de se comunicar? O que você acha? Hã? O índio falando uma língua e o português falando outra. Será que foi fácil se comunicar a princípio? É, complicado, né? Os portugueses conseguiram compreender, será que prontamente a cultura dos índios? Será que eles conseguiram entender a cultura do índio? Vou dizer para vocês que não. Demorou muito, inclusive, e acho que nunca conseguiu respeitar plenamente a cultura do índio. Qual era a religião das tribos? Será que as tribos aqui tinham religião? Tinham sim. Mostrei para vocês antes a imagem de um deus, inclusive, né? Deus Tupã. Tinha sua religião. Ela era muito diferente das dos navegadores portugueses? Com certeza, né? A nossa religião é ligada ao cristianismo. A religião dos índios é ligada aos elementos da natureza. Por que você acha que os portugueses começaram a explorar os mares? E o que eles buscavam? Resposta para a nossa próxima aula. E daí nós vamos conhecer melhor quem? Os portugueses. Hoje, meus amores da minha vida, é isso. Agora nós vamos responder algumas questões. Vamos comigo lá na página 70. Página 70, vou mandar bem para frente aí para achar as questões então. Na página 70, a questão 5, você diz assim: você sabia que algumas das brincadeiras de que gostamos não surgiram no Brasil? Sabiam que algumas brincadeiras que vocês brincam não surgiram no Brasil? Muitos imigrantes trouxeram alguns hábitos que nós desconhecíamos. Por exemplo, o pique-pega, pega-pega. Por exemplo, surgiu na Holanda. Não é uma brincadeira brasileira, aquela que a gente corre um atrás do outro, bate e outro vai ter que correr para pegar. É. Lá da Holanda, em 1830. A queimada, nasceu na Colômbia, mas também pode ser vista nos Estados Unidos. Agora vem o que é para você fazer. Sabendo disso, sabendo que nem todas as brincadeiras são originárias aqui do Brasil, as brincadeiras que vocês brincam, né? Que a prof brincava. Escolha a brincadeira de que mais gosta e pesquise a origem dela. Então você vai pesquisar. Escolha uma brincadeira que você gosta bastante e pesquisar de onde ela veio. Se ela é do Brasil ou se ela veio trazida por alguém. 6. As tribos indígenas que viviam no Brasil eram separadas em 2 grandes grupos. A gente viu, né? Os tupis guaranis e os tapuias. Contudo, dentro desses grupos haviam várias outras tribos. Vocês têm que relacionar. Quem que fazia parte do grupo Tupi-Guarani, colocar o númerozinho, e quem fazia parte do grupo Tapuias. Fácil, né? Muito fácil. 7. De onde veio a palavra índio? Lembra da história do Cristóvão Colombo que a prof contou? Conta aqui então para a prof de onde que veio a origem desta palavra. E 8. Leia o trecho a seguir e responda. Qual era a religião dos povos indígenas? Contudo, os portugueses acreditavam que essas religiões, rituais ou manifestações eram primitivas, de povos atrasados, e que possuíam alguma relação com as trevas, com o maligno, com o demônio. Um erro dos portugueses, né? Porque é uma manifestação religiosa tão importante quanto a nossa, né? É uma crença tão importante quanto a nossa. Agora responda para mim, responda aqui. Essas manifestações religiosas dos povos indígenas estavam ligadas a quê? Lembra que nós falamos em raios e trovões? Aos elementos da... Tarararã. Muito bem! Hoje, meus amores, era isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as origens do povo brasileiro. Nossa primeira parada é conhecer um pouquinho mais dos povos indígenas, certo? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouquinho mais do povo português, de onde nós herdamos essa maravilha cultural que é a língua portuguesa. Uma frase bem linda que a prof gosta que diz assim: última flor do lácio
inculta e bela, quando se refere à língua portuguesa, que é essa que nós todos falamos e com a qual nós nos comunicamos e é tão importante, certo? Beijos, continuem se cuidando, estou com muitas saudades. Façam as questões e enviem para mim para a prof poder corrigir e também ver se está tudo ok. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem. Amo você.